Platão foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Era discípulo do filósofo Sócrates. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso. O mundo espiritual é mais elevado, eterno, e o que existe verdadeiramente são as ideias, que só a razão pode conhecer. Platão nasceu em Atenas, Grécia, provavelmente no ano 427 a.C. Pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Como todo aristocrata de sua época, recebeu educação especial, estudou leitura e escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Era excelente atleta, participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Por tradição de família, Platão desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira política, como descreveu em uma de suas muitas cartas. Desde cedo, Platão tornou-se discípulo de Sócrates, aprendendo e discutindo com esse filósofo os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Quando Sócrates foi condenado à morte sob a acusação de perverter a juventude, Platão desiludiu-se da política e resolveu voltar-se inteiramente para a filosofia. Sua amizade com Sócrates quase lhe custou a vida. Foi obrigado a deixar a cidade, retirou-se para Megara, onde conviveu com Euclides. Viajou por Cirene, Itália e Egito, entrando em contato com grandes mentalidades da época. Foram 12 anos aprendendo e criando sua própria filosofia. Quando regressou a Atenas, com a idade de 40 anos, abriu uma escola destinada à investigação filosófica que recebeu o nome de Academia, pela razão de se reunirem mestres e discípulos nos jardins de um rico cidadão chamado Academos. Os estudos realizados por Platão deram-lhe a formação intelectual necessária para formular as próprias teorias, aprofundando os ensinamentos de Sócrates. A fim de eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro, escreveu vários diálogos onde a figura principal é Sócrates, com isso tornou conhecido o pensamento de seu mestre. Em sua escola, Platão reunia-se com seus discípulos para estudar filosofia e ciências. No campo científico, dedicava-se especialmente à matemática e geometria. Mas o que o filósofo procurava transmitir era, principalmente, uma profunda fé na razão e na virtude, adotando o lema de seu mestre Sócrates: o sábio é o virtuoso. Essa foi a preocupação máxima dos seus últimos anos, quando escreveu suas obras mais notáveis. Entre seus discípulos, o que mais se destacou foi Aristóteles, que mesmo discordando do mestre sofreu sua influência. Tal foi a influência de Platão que a Academia subsistiu mesmo após a sua morte aos 80 anos de idade. Quando, em 529, o imperador romano Justiniano mandou fechar a Academia junto com outras escolas não cristãs, a doutrina platônica já tinha sido amplamente difundida. Platão faleceu em Atenas, Grécia, no ano de 347 a.C. Para explicar seu pensamento filosófico, Platão o descreveu em forma de diálogo no livro 7º da República, a História Famosa, um mito da caverna. Nela, Platão explica que a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habita o mundo luminoso das ideias, guardando apenas vagas lembranças dessa existência anterior. As ideias, para Platão, são objetos imutáveis e eternos do pensamento, e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade de conhecimentos e o significado das palavras. Dizia ele: as coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Platão é também famoso por sua teoria da anamnese, reminiscência. De acordo com ela, muitos de nossos conhecimentos não são adquiridos através da experiência, mas já conhecidos pela alma na ocasião do nascimento, uma vez que a experiência serve apenas para ativar a memória. A República é uma das obras mais famosas de Platão e é uma descrição do paraíso terrestre. Nela, ele tentou criar o seu estado ideal e examinou quase todos os possíveis ângulos de visão. Descreveu um tratado sobre teoria política em que revela tanto tendências democráticas quanto totalitárias, defendendo o governo absoluto da sociedade pela classe dos filósofos ou sábios, no qual deveria vigorar forte igualitarismo. Para Platão, a sociedade ideal seria dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. Agricultores, artífices e comerciantes, a primeira camada, mais presa às necessidades do corpo,
seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Militares, a segunda classe, mais empreendedora, se dedicaria à defesa. Filósofos governantes, a classe superior, mais capacitada para servir-se da razão, seria a dos intelectuais, que possuiriam também o poder político. Assim, os reis teriam de ser escolhidos entre os filósofos. Cerca de 30 obras de Platão chegaram até nossos dias, entre elas República, sobre a justiça e o Estado ideal. Protágoras, sobre o ensinamento da virtude. Apologia de Sócrates, autodefesa de seu mestre diante dos juízes. Fédon, sobre a imortalidade da alma e sobre a doutrina das ideias. As Leis, uma nova concepção do Estado. O Banquete, sobre o amor, é uma das maiores obras da literatura antiga. Seu estilo poético é o ponto mais alto da prosa grega. Seus mitos, como o da caverna, o da Atlântida e o do Eros, são grandes poemas em prosa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.